Olá, amigos, boa noite, bem-vindos à Hora do Bruxo. Começando mais um programa. Essa noite vamos falar um pouco sobre maçãs. Vou ensinar alguma coisa que vocês podem aproveitar relacionado a isso, até que dentro do limite do que é possível, né? Num programa a gente ensinar de magia. Só aguardar algumas pessoas chegarem. Hoje eu estou fazendo um teste. Eu não estou usando o microfone, né, o fone de ouvido com microfone, porque o microfone muitas vezes ele raspa no tecido da camisa e fica um chiado. Então vamos ver como é que fica o som sem o microfone. Lembrando a todos que o curso de magia de maçãs vai ser lançado sexta-feira. Que a gente teve um pequeno atraso, mas agora tudo caminha para que sexta-feira ele seja lançado. Aí depois no próprio Instagram, vocês vão encontrar na parte da bio o link para adquirir esse curso, quem se interessar. Aproveitando também enquanto as pessoas estão chegando, para avisar do curso de runas, que vai começar dia 6 de agosto. Vai ser durante mais ou menos uns 3 meses. Toda sexta-feira, das 22 à meia-noite. E esse curso, inclusive, ele vai ser com apostila, né? Vai ser apostilado, vai ter certificado. A gente vai falar de runas na parte de oráculo e de magia rúnica. Eu sei que às vezes tem gente que se interessa mais pela magia rúnica, tem gente que às vezes se interessa mais pelo oráculo, mas eu aconselho a fazer os dois. Por quê? Para fazer magia rúnica, você tem que saber o oráculo. E para fazer só o oráculo, você acaba não aproveitando uma série de situações, uma série de recursos que as runas dão. Por isso é melhor, se você puder, quem fizer o curso, fazer as duas coisas, elas são complementares. Isso é a mesma coisa que eu recomendo no tarô, sabia? Às vezes as pessoas só fazem o tarô na parte de oráculo e a magia de tarô é tão rica, e muitas vezes as pessoas não aproveitam. As pessoas só ficam no tarô na parte do oráculo. Isso é muito comum, muito comum. E magia com tarô é fantástico. Bom, o que eu quero explicar para vocês hoje um pouco sobre maçãs? Quando a gente fala de maçã, eu trouxe uma maçã, óbvio. A maçã é uma fruta que ela parece um coração, não parece? A maçã sempre teve, por isso mesmo, por parecer um coração, ela tem essa relação com o amor. Muitas vezes a maçã do amor, né? E magias ligadas ao amor é muito comum, porque é um coração. O que a gente quer numa magia de amor? A gente quer o coração da pessoa, né? No aspecto afetivo. Então a gente quer que a pessoa entregue o coração pra gente. A gente quer entregar o coração, nosso coração pra pessoa. A gente quer fazer esse tipo de... É como se a gente quisesse acariciar o coração da pessoa. Então tem muito disso, muito de magias ligadas a amor. Mas não somente ligadas a amor. Ligadas também à vida e à morte. Eu já falei numa outra live como a maçã, ela está entre os mundos, assim como o gato, assim como a vodka, em algumas magias. Tem uma série de elementos que eu falo que justamente o bruxo, ele também tem que ser um caminhante entre os mundos, e você não tem só o bruxo, né? Só a pessoa, mas você também tem outros elementos caminhantes entre os mundos. Então, a maçã é um desses. A maçã tanto ela está ligada à vida quanto à morte, mas também ao plano físico e a outros planos. Ela é como se fosse um dos eixos. Além de bruxos, além de gatos, além de uma série de outros elementos, animais, plantas, árvores, uma série de coisas. A maçã ela tem essa característica e a gente se aproveita dessa característica para fazer magias. Por quê? Porque ela acaba sendo um veículo. Quando você tem algo que vai de um espectro ao outro,
Isso faz com que ela transporte uma série de intenções, uma série de magias. É como se você colocasse uma intenção nela, essa intenção atravessasse mundos. Não é à toa que em alguns mitos a maçã ela corresponde, muitas vezes, tanto o início da vida, mas também quando você sai da vida. A maçã ela vai ter ligação com a morte em vários contos de fadas, várias fábulas, lendas. Ela está ligada a vários deuses. Por exemplo, quando você vê, embora não seja a maçã, não seja oficialmente a questão bíblica, né? Mas ela é muitas vezes folcloricamente relacionada a essa parte bíblica. No sentido da a maçã do pecado. É a parte folclórica, vamos colocar. A maçã, ela tem essa relação com essa questão do pecado, da sedução. A sedução de Eva pela serpente, né? Por mais que não seja oficialmente que eu digo, não se fala especificamente da maçã, mas do fruto, a maçã ela tem essa característica de ser ligada à sedução, justamente pelo aspecto do coração. Você tem vários mitos, por exemplo, a terra das maçãs, que muitas vezes você vê em alguns mitos. Você tem a maçã como um agente transformador e iniciático, e aí você vê na Branca de Neve a maçã. Quando você tem no mito da Branca de Neve a rainha que se torna velha, tá? Ela se torna uma velha que entrega a maçã para a Branca de Neve. Quando a Branca de Neve come a maçã e morre, na verdade isso é um rito iniciático, em que a bruxa velha inicia a bruxa nova, que morre e renasce. Essa morte e renascimento tem a ver com a questão da iniciação, tem a ver com a transmissão de poder. É como se uma bruxa desse o poder. Onde está o poder? No coração. O coração é um dos centros de poder. Nós temos dois grandes centros de poder em vários mitos, a cabeça e o coração. Então, quando a bruxa velha entrega a maçã, ela está entregando um centro de poder. Ela está entregando algo que é essa transmissão, né? A passagem desse poder. E quando a Branca de Neve morde a maçã, ela pega esse poder. Para que ela possa assumir esse poder de vez, o que ela tem que fazer? Ela tem que morrer e renascer. Quando ela renasce, ela assume esse poder. O poder, de fato, é transferido. Então, nós percebemos que esses mitos, a maçã como uma fonte de poder, é, assim, gigantesca. E a maçã, fisicamente mesmo, ela, curiosamente, ela tem essa característica. Eu falo mais sobre isso na questão do curso, né, de magia de maçãs. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês sabem que a semente da maçã, ela tem cianeto. Ela tem um veneno dentro dela. Claro que ninguém vai morrer de comer uma maçã e comer, inclusive, as sementes de maçã. Mas existe um veneno na semente. Isso faz com que a maçã ela tenha esse poder de vida. Você vê que quando uma pessoa ela está doente no hospital, não estou falando agora na questão de pandemia, mas uma pessoa antigamente, quando estava mais tranquilo, né, nos hospitais, a pessoa ficava doente, o que as pessoas levavam para uma pessoa doente? Maçã. Maçã sempre foi uma fruta boa para digestão, boa para recuperar as forças. E esse fato faz com que a maçã ela tanto esteja ligada à vida quanto à morte. Você vê que a saúde ela tem a semente da morte numa fruta que representa o coração que pulsa de vida. Tudo isso a gente pode aproveitar em magias, em que a maçã ela se torna um veículo. Ela é uma fonte de poder por causa do coração. E aí o que a gente pode fazer? Além desse mito da Branca de Neve, você tem qual história mais? Você tem, por exemplo, tem várias histórias, na verdade, né? Mas eu quero contar só algumas. Você tem a maçã que Afrodite ganhou no concurso de beleza. Quando Afrodite participa de um concurso de beleza
com Hera e com Atena, quem é o juiz desse concurso? Quem é escolhido para ser juiz? Você tem Paris de Troia. Paris, ele se torna o juiz, ele que vai dizer quem é a mais bela, é um concurso de beleza. E aí cada deusa chama Paris para oferecer algo, caso ele a eleja a mais bela de todas. Cada uma vai e oferece um prêmio para isso. E o que Afrodite oferece? Afrodite oferece uma mulher, a mais bela das mortais, Helena de Troia. E Paris aceita e dá a Afrodite a maçã que representa a vitória. Então você vê de novo a maçã. Ligado a quê agora? A beleza. A beleza, ela é um prêmio que representa essa beleza. Você vê então a maçã ligada à vida, à morte, à beleza. Tá, vamos continuar. Que mais que dá pra gente relacionar a maçã? Existe um mito nórdico ligado a Iduna. Iduna em alemão, em línguas germânicas, Idun em línguas escandinavas. E o que ela tem? Ela tem a maçã dourada. A maçã dourada que faz o quê? Traz longevidade, força e beleza aos deuses nórdicos. Por quê? Os deuses nórdicos, eles não são imortais. Eles não são imortais. Eles envelhecem e morrem. E o que impede esse envelhecimento e essa morte? A maçã dourada de Iduna. Iduna tem, todo dia ela dá maçãs aos deuses. E com isso eles se mantêm fortes, jovens e longevos, né? Só que uma vez, Iduna, ela é raptada. Loki sempre metido nas histórias, né? Loki é ótimo. Então, ela é sequestrada por um gigante. E aí Loki metido na história e os outros deuses começam a envelhecer. Até que eles começam a perceber que se teve alguma coisa, Loki está metido nisso. O que eles fazem? Eles vão e começam a pressionar Loki. Pressionar, né? Daquele jeito. Para que Loki confesse. E ele confessa. E aí ele vai atrás de Iduna, né? Vai atrás do gigante para trazer Iduna de volta. E apesar de várias confusões que aconteceram, ele traz. E aí os deuses voltam a comer a maçã dourada e recuperam a sua longevidade, a sua beleza, a sua força, graças a essa maçã de Iduna. Então, o que a gente consegue trabalhar também com maçã? Pensando nesses mitos. Vida, morte, beleza, longevidade, força. Então, olha, aí já tem alguns indícios. Quando a gente fala de morte, a gente não está falando só de morte física. A gente fala de morte, transformação, iniciação. E aí começa a se descortinar para outras possibilidades. Vida, renovação, novos projetos. Tudo isso ligado à maçã. Quando você corta a maçã, né, se você cortar a maçã assim, né, na horizontal, o que aparece aqui no meio? Um pentagrama. Exatamente. 5 sementes formando um pentagrama. E aí, o que a gente faz com esse pentagrama? Magias que você consegue fazer com um pentagrama. Pentagrama de banimento, pentagrama de invocação. Você consegue fazer com a maçã. Porque na medida em que ela tem um pentagrama, você pode acionar esse pentagrama tanto para invocar uma energia, quanto para banir uma energia. De novo, a gente reforça vida e morte, começo e fim. Então você percebe como a própria estrutura da maçã é um coração pulsando de vida e de morte. Ela tem a semente que contém um veneno, ela tem um formato de coração que pulsa a vida, ela tem um pentagrama que você pode atrair, né, invocar energias, ela tem um pentagrama que você pode banir energias, ou seja,
Olha como a maçã ela vai ficando completa na sua estrutura. Além disso, além dessa deusa Iduna, além de Afrodite, todo esse tipo de mito, de lenda, a gente pode também fazer uma outra coisa. A gente, quando desenha runas na maçã, símbolos na maçã, e você come essa maçã, lembrando que ela é um veículo entre os mundos, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que esse veículo leve uma magia para dentro de mim ou para outras realidades. Por isso que a gente usa magia com maçã para várias possibilidades, porque ela é um veículo. Então ela leva a magia. É uma das frutas mais conhecidas da humanidade no sentido de mitos. É uma das frutas mais usadas no sentido de magias. E as possibilidades são imensas, são imensas. A maçã, muitas vezes, quando você coloca um símbolo e você ingere aquele símbolo, o símbolo ele passa a fazer parte de você. Ele fica na sua estrutura. Então a maçã, ela tem essa capacidade de fazer com que aquilo fique impregnado no seu ser. E que elementos eu posso colocar? Por exemplo, eu posso aproveitar o nome da deusa Iduna e colocar na maçã. Como assim? Para quem estuda runas, você percebe que o nome de um deus, quando você escreve em rúnico e você traduz essas runas, esse nome representa como se fosse um guia para você lidar com aquele deus. Você percebe como aquele deus pode ser acessado, quais as características daquele deus mais presentes. A runa te fala isso. As runas que compõem o nome dele. É um mapa para você acessar a energia daquele deus. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Duna, eu vou escrever aqui de baixo para cima, para facilitar. Então, olha, Iduna. No jeito alemão é um N só. No jeito escandinavo são 2 N's e sem A. Então aqui, por exemplo, eu estou escrevendo Iduna em rúnico. Coloquei de baixo para cima. Olha, Iduna, Ahuna Issa, Dagas, Urus, Nautis, Ansus. O que significa isso? Bom, isso é uma runa ligada ao gelo. O que é gelo? Isso tudo à nossa volta. Matéria. Pensa que gelo é energia condensada na forma, cristalizada na forma. Tudo isso que a gente está vendo aqui à nossa volta é energia, só que é energia condensada na forma física. Então, nós temos isso em Issa. É a cristalização da energia na forma. Entre outras possibilidades, tá? A gente está falando aqui uma possibilidade relacionada ao nome, mas toda runa você tem várias possibilidades de tradução, no sentido de palavras-chave, no sentido de usos. A runa da Gás é uma runa espelho. Ela funciona como espelho. É como se fosse, aqui não é a forma, pensa que aqui é como se fosse uma forma, uma outra forma que se cruzam aqui no meio, tá? A forma e elas se cruzam no meio, ou seja, é uma runa espelho. Por ser um espelho, ela representa o quê? Esperança, é uma runa ligada à esperança, e é uma runa que ela pode ser uma passagem para outras realidades, uma passagem para outros mundos. É como se você atravessasse uma porta, um portal, que te dá acesso a outras realidades. Aqui você tem a runa Urus. O que a runa Urus é? Ela é composta de 2 runas e uma outra por cima. E aí você tem uma passagem, como se fosse uma passagem, também um portal, mas essa runa representa testes, coragem, força. Vocês vão entender onde que eu quero chegar. A runa Nautis. A runa Nautis representa uma necessidade. Como assim necessidade? É aquilo que é necessário para você atingir um outro patamar. Você atingir uma nova... um novo grau, um novo degrau, uma nova
um equilíbrio, um upgrading. Aí você tem a runa Ansus. O que é a runa Ansus? A runa Ansus é uma runa de sabedoria, de conhecimento. Ela também tem uma relação com o submundo. Por quê? A runa Ansus, ela é composta da runa Lagus 2 vezes. Runa Lagus é uma runa que parece o número 1. E aqui você vê, olha, como se fosse o número 1 e o número 1 aqui. Um em cima do outro, um acima do outro. Então representa o quê? A energia do inconsciente, duplamente. A energia do inconsciente dessa forma dupla, o que faz? Faz com que, além de sabedoria, isso faz uma introspecção. É você, na verdade, transformar conhecimento em sabedoria. Um conhecimento ele só é transformado em sabedoria quando ele faz parte de você visceralmente. Você aprende algo, aquele algo é aplicado de uma forma empírica e ele faz parte de você, ele passa a fazer parte de você. Então, essa runa representa isso. Juntando tudo isso, o que significa? Significa que para acessar essa deusa Iduna, que é uma deusa que traz longevidade, força, beleza, faz com que os deuses permaneçam por muito tempo, você tem que primeiro entender que a forma física, isso que você entende de forma física, é algo que você pode transcender. A gente não quer vencer esse período que fala que a gente... quando você está ancorado aqui nessa realidade física, que diz que você envelhece, a partir de tal idade você começa a envelhecer, ou seja, essas leis... Para você sair dessas leis físicas, você tem que transcender. Você tem que testar, você tem que ser testado. Você tem que enfrentar uma série de limitações que te colocam aqui. Você transcende, enfrenta, porque assim você vai perceber o que é necessário para atingir a sabedoria. Para atingir o conhecimento de como burlar as regras físicas. Iduna diz exatamente isso. Para você sair daqui, da matéria, e chegar na sabedoria, no conhecimento, que está dentro do próprio inconsciente, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que atravessar outras realidades. Lembra que a maçã transita entre os mundos. Você tem que transitar entre os mundos. E você só aprende a transitar pelos mundos se você enfrenta, e essa runa é uma runa de enfrentamento, é uma runa que ela significa testes, enfrentamentos. Em questão de outros significados, seria, por exemplo, entrevistas, avaliações. Ou seja, essa runa mostra que para sair da matéria, você tem que atravessar os planos, enfrentar aquilo que é necessário e principalmente o que está dentro de você, dentro do seu submundo, dentro do seu inconsciente, dentro das suas águas. Porque essa runa tem 2 lagus, a runa Ansus. Lagus é água. Aqui eu tenho 2 vezes isso. É a runa da boca. A boca é a entrada do seu submundo, assim como a caverna é a entrada do submundo na terra. A caverna é a boca da terra. Em várias culturas, a entrada do submundo é uma caverna. Entende? Então, você sai do plano físico, atravessa os planos, enfrenta aquilo que você tem dos seus medos, os seus demônios, porque é necessário esse enfrentamento para que você atinja um outro patamar, um patamar de sabedoria. Isso é Iduna. Através desse caminho, você consegue um maior domínio sobre a matéria. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar essa runa, esse nome de Iduna, e traçar na maçã. Você pega, por exemplo, um punhal, se você tem o seu punhal mágico, se não uma faca de cozinha, também pode ser. E aqui você vai escrever o nome dela. Você vai com isso e vai escrevendo em rúnico o nome dela. E aí você vai fazer o quê? Vai comer a maçã.
Você vai oferecer a maçã para a Iduna, pedindo por longevidade, por força, por beleza, por todos esses atributos que ela traz aos deuses, né? Que ela leva aos deuses. E você vai comer essa maçã como um contato com Iduna e para que você adquira aquelas características que o nome dela traz e que são necessárias para que você consiga começar a burlar as leis da física. Por quê? Porque se você não começar a fazer esse tipo de contato, se você não começa a transitar entre os mundos e uma parte sua questionar essas leis físicas, você não vai muito longe daqui. Em vários níveis, tá? Em vários níveis. Você não vai muito longe daqui, por quê? Porque a realidade aqui, ela é viciante e ela prende você. A partir do momento em que você decide e você concorda com toda essa realidade à sua volta, ela passa a ser a sua realidade também. Quando você questiona e você mantém sua mente aberta para outras possibilidades, a sua mente passa a aceitar que sim, eu estou aqui, sim, eu sou influenciado por essas leis, mas existem outras possibilidades. A mente, ela não se prende. Se você fecha um conceito, a mente se prende. E aí, para se libertar desse conceito, é muito difícil. Porque a mente se vicia. A mente se vicia nessa realidade e ela não aceita outras mais. Então, você sempre tem que manter uma porta entreaberta, em que você vive aqui e você percebe essas leis, mas você também sabe que elas podem ser dobradas. Uma das palavras para feiticeiro é dobrar. Dobrar a realidade. É você perceber que aquilo que existe aqui como realidade, você também pode transformar. Você pode dobrar essa realidade. Uma das coisas que você faz, então, você pode começar a trabalhar com a maçã, do mesmo modo que eu falei das runas que formam o nome Iduna, você pode colocar outras runas na maçã e comer. Que runas? Depende da sua necessidade. Uma runa que é interessante também você fazer é aquela runa, as runas, na verdade, de uma deusa chamada Air, que é uma deusa da cura, que eu já falei dela, e é interessante, eu vou escrever aqui para vocês verem, eu vou escrever em azul o nome dela, se escreve E-I-R. Eu estou escrevendo de baixo para cima, tá? E-I-R. Air em alemão, Eir em línguas escandinavas. Isso em rúnico dá isso aqui. A runa do cavalo, a runa do gelo e a runa Raido. Ou seja, cavalo, gelo e roda, porque Raido é a runa da roda. Olha que curioso, é uma deusa ligada à cura. É tida como uma valquíria. Ela acompanha as valquírias e cura. E aqui você percebe, olha que curioso, aqui é a matéria, não é que eu falei? Isso tudo à nossa volta, a runa do gelo. E a matéria não é inerte? Quando você pensa em gelo, você pensa em algo inerte. Mas olha que curioso, essa runa inerte é cercada por duas runas de movimento. A runa do cavalo, que sempre está em movimento, e a runa da roda também está em movimento. O que significa? Que o movimento cura. Como assim? Você já percebeu que quando você está doente, o que acontece? Você vai ficando cada vez mais quieto, você fica de cama, você se mexe cada vez menos. Conforme sua doença agrava, menos movimentos você tem. Até que o ápice disso é a morte, que cessam os movimentos. Então, uma deusa que traz a cura, ela traz o movimento para a matéria. Ela faz você se mexer. Ela faz a energia se movimentar. Por isso, o movimento traz a cura. Óbvio que quando você está doente, você não quer se mexer. Mas a energia disso é uma energia de movimento. Então, o que você pode fazer? Traçar essas runas na maçã e comer a maçã.
para que você possa... Aí, claro que nesse caso, você vai oferecer a maçã para Air. No outro caso, você ofereceu a maçã para Iduna, é a oferenda. É como se você oferecesse aquele coração e comesse esse coração. É como se a gente comesse um coração, que é vida. Ah, é uma coisa meio vampiresca? Sim, de certo modo é. Porque a vida se alimenta da vida. Né? Quando você come uma comida, seja vegetal, seja animal, por mais que aquele vegetal, aquele animal esteja morto, ele ainda está pulsando de vida. Por isso que você come. Porque quando a vida cessa, ele entra em putrefação. Então a vida se alimenta de vida. A vida se alimenta de movimento. Outra coisa que você pode fazer. Então, você quer lidar com beleza? Vamos mudar de panteão. Quer lidar com beleza? Você pode lidar com o quê? Com Afrodite também. Afrodite ou Vênus? Afrodite dos gregos, Vênus dos romanos. Ah, mas é a mesma deusa. Não é bem assim, tá? Não são a mesma deusa. São diferentes. Embora tenha muita influência, você teve o panteão romano muito influenciado pelos gregos, né? Você tem aí a assimilação de uma série de elementos da cultura grega. Vênus, ela também tem influência dos etruscos. Vênus tem uma outra influência também anterior ali a esse contato com os gregos. E você pode oferecer para Afrodite ou para Vênus em troca de beleza. Mas o que eu vou escrever? Runas? Eu não gosto de escrever runas para deuses que não são nórdicos, né? Para deuses que não sejam nórdicos, eu não gosto de trabalhar com runas. Mas você pode trabalhar com outra forma de energia desses deuses. Por exemplo, você pode pegar uma foto da estátua de Vênus ou da estátua de Afrodite. Por que a foto da estátua? A foto de uma pessoa tem a energia dela, certo? Então a foto de uma estátua tem a energia da estátua. Se a foto tem a energia da estátua, e essa estátua fez parte de um templo, e um templo que Vênus foi cultuada, ou Afrodite foi cultuada, você vai ter a energia da estátua de um templo, com todas as oferendas que foram feitas para ela, toda essa energia que ficou ali evidenciada naquele templo, naquela estátua, como um ponto focal. Então, se você imprime uma foto de uma estátua, você vai e coloca a maçã sobre aquela estátua, sobre a foto, né? Eu prefiro fazer isso do que colocar estátuas que a gente compra normalmente em lojas atualmente. Por quê? Essas estátuas de loja, eu até fiz um vídeo disso, que eu recomendo quem veja, elas são de resina, então a gente tem que compensar o fato de uma estátua ser de resina. A resina não é uma boa condutora de energia, a energia se dispersa muito fácil. Mas tem como você compensar isso. Mas como é uma estátua que é de resina, que você comprou no lugar e ainda tem todo esse trabalho de compensação que você quer fazer, que você deve fazer, é mais fácil trabalhar com a energia de uma estátua de um templo, que é uma estátua de mármore, enfim. E com a foto você acessa essa energia. E aí você coloca a maçã, você pode fazer mais oferendas a Afrodite, a Vênus, no caso, né? Pegando a parte grega ou a parte romana. E aí você vai pedir para ela impregnar essa maçã com essa... Aí você pode verificar o que você deseja. É a beleza? É a sedução? É sexo? É o quê? É essa pulsão de vida? Tudo isso. Ou a pulsão de morte, porque também eu posso trabalhar isso quando eu quero cortar algo da minha vida. Eu posso trabalhar com a pulsão de morte, que é a transformação, seja numa iniciação ou seja mesmo algo que eu queira cortar, um vício, um relacionamento. A maçã, se ela serve para trazer amor, ela também serve para mandar embora o amor. E você pode cortar esse amor de várias formas. Através do seu próprio punhal,
Você pode traçar símbolos ou simplesmente corta a maçã no sentido de cortar aquilo que te faz sofrer. Você pode trabalhar com a maçã também como se fosse isso com punhal ou com esse aqui, né, pode ser que representa de repente uma flecha, mas você pode trabalhar também com a ideia de flecha de Cupido, que é uma coisa que você pode trabalhar com Afrodite, né, ou com Vênus, Cupido, Eros, em que a maçã representa o amor, o coração da pessoa que você quer conquistar, e aí você tem que colocar a energia da pessoa aqui. Pode usar o mesmo processo que eu falei da foto, da estátua, de Vênus ou Afrodite. Você pode pegar a foto da pessoa que você quer, coloca em cima a maçã, para que a energia da pessoa vá para a maçã, né? A energia da pessoa fique impregnada na maçã. Também posso usar cabelo da pessoa, enfim, várias coisas. Tá? Inclusive para eu colocar um fio de cobre em volta da maçã. O cobre tem ligação com Vênus. E aí você pega e você vai, consagra a flecha ou o punhal, um punhal específico para isso, para Cupido ou Eros. E aí você vai, né, vai penetrar a maçã com a flecha, que é a ideia de Cupido lançando sua flecha no coração da pessoa que você se interessou. Esse tipo de coisa é muito interessante. É muito produtivo esse tipo de magia, porque a maçã, ela tem essa capacidade imensa. E como ela tem ligação com esses deuses, você consegue acessar a energia dos deuses através disso. Como eu disse, ela se torna um veículo. Então, a maçã, ela tem muitas utilidades. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho uma macieira na minha casa, né? Eu tenho. Ela dá maçãs imensas? Não. Porque clima, essas coisas, não é tão fácil, dependendo do lugar do Brasil, você ter macieira. Mas tem macieira. E tem uma varinha que eu peguei da macieira, que eu vou depois trabalhar magicamente como uma varinha mágica. Mas isso aqui é da macieira aqui de casa. E aí você consegue acessar a energia. Aquela macieira é praticamente minha filha. Eu vi a macieira crescer, eu faço magias com ela, eu faço oferendas, eu faço várias poções que eu rego essa macieira. Então ela já é praticamente da família. E eu peguei essa varinha dela, fiz todo um processo para pegar a varinha, né? Simplesmente não sair quebrando. Eu vi um horário adequado, fiz uma oferenda para depois poder cortar. E agora eu vou preparar, vou colocar símbolos para criar essa varinha. E depois vou mostrar para ela o fruto do que eu fizer e levar para ela conhecer, né? Para conhecer o que eu fiz, para ela se ver refletida aqui também. Então, isso é bem... Eu sei que, assim, não é tão fácil você encontrar macieira para fazer uma varinha. Mas eu quis mostrar porque a gente vai ficando com uma relação tão grande com certos elementos, né? É como um espelho. Espelho, maçãs, assim, a iniciação e tudo que traz... por exemplo, quando a gente analisa o conto de fada da Branca de Neve, por exemplo, não do ponto de vista de um conto de fadas, mas de um ponto de vista iniciático, é muito interessante. A questão dela lidar com a sombra dela através do espelho mágico, a questão da transmissão do poder. Então, você percebe muitas lições mágicas, lições de feitiçaria guardadas nos contos de fadas. Prestem atenção nos contos. Qualquer hora eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. Hoje eu não consegui nem contar direito o mito de Iduna e nem o conto da Branca de Neve também, porque se eu for contar direitinho um ou outro, vai a live toda e não vai dar tempo. Porque você tem várias nuances, mas passem a prestar atenção em contos de fada,
porque muito da sabedoria mágica, muito das magias foram impregnadas nos contos, foram disfarçadas nos contos, porque aquilo não podia ser divulgado, e mesmo quando podia, né, quando ainda não tinha toda a perseguição, os contos, eles mantêm uma tradição. Eles eram orais, né, depois que foram compilados, mas eles mantêm uma tradição mágica. Então, passem a prestar atenção em contos de fada sob uma outra forma, sob um outro ângulo, que vocês vão ver quanta magia eles têm. E quem pratica magia reconhece. Isso é muito interessante. Você começa a ler um conto de fadas, aí você fala assim, nossa, olha, tá falando disso, nossa, tá falando daquilo. Você vai reconhecendo magias, você vai reconhecendo elementos iniciáticos, elementos, passagens de deuses, você reconhece um monte de coisa dentro dos contos de fadas. Então, prestem atenção, procurem os contos mais originais. Cuidado com a versão Disney. É bonita, mas tirou muito dos contos, porque os contos também são bem cruéis em várias passagens, tá? Os contos, eles não são nada simpáticos e há muita coisa neles. Mas, ao mesmo tempo, eles mostram uma realidade mágica que você acaba enfrentando no seu caminho iniciático. Então, eles têm bastante dicas sobre isso. Prestem atenção, porque isso é bem interessante. Mesmo os contos brasileiros, eu tinha um livro, Mitos e Lendas do Brasil, que também traz coisas muito interessantes quando você começa a analisar os contos e você percebe, alguns até têm influência, você vê que tem uma mistura. É alguma coisa brasileira, mas teve alguma mistura também, alguma influência de fora. Você percebe algumas coisas assim. E a mistura também que acontece entre europeu, indígena e negro, né? É bem interessante, isso é muito rico, o folclore brasileiro, e principalmente na área dos encantados. Eu falo sobre isso, sobre esses seres mágicos que a gente encontra dentro das lendas brasileiras, nas matas, e a gente consegue acessar. Esses seres mágicos, esses encantados, como a gente viu no Cidade Invisível, que foi uma forma muito interessante que eles apresentaram esses contos, né? Esses contos brasileiros, e a forma como há continuidade em que o humano se torna um vaso daquele ser encantado, daquele espírito, e passa a se tornar um encantado, né? Isso é uma coisa que você vê não só no Brasil, mas você vê também no mundo. A forma como muitos seres continuam é através de um humano que se torna um vaso daquele ser. É muito interessante isso. E aí, guardadas as devidas crenças ou não, do quanto possa ou não ser verdade, né? Em que uma pessoa ela traz a energia de uma entidade, traz a energia de um encantado, de um ser mágico, é aquilo que eu falo. Cuidado quando você coloca que isso é só uma série, essas coisas não existem. A Cuca não existe, Saci não existe. Cuidado. Se você pratica magia, você não precisa acreditar em tudo, mas não precisa duvidar de tudo. Mantenha a porta entreaberta. É o que eu sempre falo. Quando alguém me pergunta assim, você acredita em lobisomem? Você acredita nisso? Você acredita em saci? Você acredita naquilo? Eu acredito em tudo. Já vi? Não. Isso quer dizer que não exista? Não quer dizer nada. Simplesmente, eu acho tudo possível. Eu não vi uma série de coisas. Tem coisas que eu já vi, mas tem coisas que não. Mas a gente mantém a mente aberta. A partir do momento que você fechou um conceito e você diz, isso não existe, a magia não é o seu lugar. Se você falou, isso não existe, a magia não é seu lugar. Tá? Então, como eu digo, não precisa acreditar em tudo piamente, né? No sentido de falar, não, com certeza existe. Fala, olha, eu acredito. Eu vi? Não. Não é porque eu não vi que não seja real. Mantenha a mente aberta, né? Eu sempre faço assim, eu acredito,
mas também não vou afirmar ali, olha, com certeza é tal. Não. A gente acredita, mas nunca viu, mas está ali aberto a possibilidades. É assim que a gente funciona na magia. Você sempre tem que estar aberto a possibilidades. Senão, você não atravessa os mundos, você não se torna um caminhante entre os mundos, que é a prerrogativa da bruxaria. E olha, magia é libertadora. Magia é libertadora. Ela liberta a sua mente. E a gente, depois que você começa na magia, é como runas, né? Que eu falo que é viciante. Você começa na magia, você fala, gente, como que eu consegui viver sem magia parte da minha vida? Não dá. Não dá. A gente começa a praticar e você vê magia em tudo. E não é que a gente se torne fanático não, tá? Porque fanático é muito chato. Eu gostar muito e vivenciar magia não quer dizer que eu fale de magia o tempo inteiro com quem não pratica. Isso a gente também tem que perceber. Se você está com uma pessoa que não pratica magia, você não pode ficar falando de magia o tempo inteiro com ela, que senão você fica o chato da história. Você tem que ter um bom senso e saber, né, onde você pode, onde você não pode. Isso faz parte do convívio social. Mas que a magia é viciante, isso é. Assim como runas. Então, gente, como o programa está se encaminhando para o final, só voltar a fazer uns anúncios aqui, que dia 6 de agosto começa meu curso de runas, a parte de oráculo e a parte de magia rúnica. É um curso que é apostilado e tem certificado, e runas são incríveis. Quem estudou runas sabe, e aí não estou nem falando de só quem estudou comigo, quem estudou runas, né, sabe que runas abrem uma porta imensa para possibilidades da sua vida, sim, gigantesca. E 6 de agosto vão ser aproximadamente 3 meses de aula, vai ser sempre na sexta-feira, das 22 à meia-noite. O curso é gravado, enquanto eu estou fazendo o curso, eu deixo gravando. Então, se a pessoa chega atrasado, ou tem que faltar por algum imprevisto, ou não pode comparecer sempre, assiste o vídeo depois e tire as dúvidas comigo. Além disso, quero convidar vocês para esse curso de magia de maçãs, que vai ser lançado sexta-feira. Ele começa com 10 técnicas de maçãs. Só que com o tempo eu vou acrescentando mais. E você vai pagar pelas 10 e vai ter as outras sem pagar nada mais. O curso ele vai ter um lançamento, é um preço assim, promocional de lançamento de R$ 98,00. Mas é por pouco tempo isso, depois aumenta, tá? Mas é só para quem quiser ter acesso. E eu coloco várias magias ligadas a várias coisas, assim. Foi muito legal fazer. Claro que assim, né? A gente vai fazer um curso, você vai gravar um vídeo, você grava 30 vezes para uma vez dar certo, né? Que é assim, você começa a gravar, você esqueceu de uma palavra, tinha que ter os erros de gravação, eu devia ter deixado isso. Porque você começa a gravar, você esquece uma coisa. Teve uma hora que eu fui cortar uma maçã, fui cortar, ela voou para um lado, eu falei, não, já vou começar com a maçã cortada, porque não dá para cortar durante o vídeo, porque ela saiu voando, né? Era maçã voadora. E coisas que vão acontecendo. Eu estava contando, e que você vai gravar, e aí às vezes você está gravando, aí passa o carro da pamonha, aí passa o carro do óleo, aí passa o carro do ovo. Falo, gente, que isso? Dá para deixar minhas maçãs em paz? Mas deu certo. Deu certo, ficou muito, muito legal. E vocês vão gostar. E aí vão sendo acrescentadas novas técnicas. Tá bom? Então, depois vai ficar o link na bio. Aí vai ser mais fácil de vocês acessarem, vão cair no site direitinho. Então, nós ficamos por aqui hoje e na quarta que vem voltamos com a Hora do Bruxo. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Então, um beijo a todos e até quarta.